Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre como a ansiedade e a depressão estão sendo muito relacionadas ao liberalismo econômico e ideológico. O liberalismo é uma doutrina econômica e ideológica que vem sendo construída há décadas por diversos governos que passaram pelo Brasil e pelo mundo, principalmente depois dos governos de Reagan e Thatcher nos Estados Unidos e na Inglaterra, respectivamente. No Brasil, esse modelo ideológico e econômico foi muito representada pelo Collor e pelo Bolsonaro também. Também pelo Temer, também pelo Jânio, por outras figuras que passaram por aqui e deixaram sua marca de desgraça no Brasil. O Lula não é exatamente a antítese do liberalismo, porém ele é um pouco mais à esquerda, como se dizem. Ele tem atitudes mais sociais-democratas, que não deixam de ser favoráveis às elites e à classe burguesa, mas que também não empurra tanto o liberalismo goela abaixo do brasileiro. Por exemplo, o pacotão fiscal para reestruturar o Rio Grande do Sul deixou os liberalistas muito putos, porque é uma atitude que de fato vai contra a ideologia biruta desse povo. Mas vamos lá. Falta de protocolo de atendimento para a depressão, forte estigma social ainda existente no país em relação aos transtornos mentais e dificuldade de acesso a tratamento de qualidade na rede pública de saúde. Vê-se aqui uma falta de assistencialismo, de bem-estar social mesmo, a falta de profissionais de saúde mental no sistema público de saúde. Essa falta foi muito mais significativa durante os últimos governos, principalmente do Bolsonaro. A falta de assistencialismo, e aqui eu me refiro ao bem-estar social, está muito relacionada à saúde pública. E isso é óbvio. Os Estados Unidos não tem um sistema único de saúde que nem o Brasil. Então, eles têm graves problemas econômicos gerados por problemas de saúde, problemas fisiológicos mesmo. Por exemplo, pessoas que precisam fazer cirurgias de urgência, pessoas que fazem tratamentos prolongados, gastam fortunas e se endividam muitas vezes por gerações para poder bancar a saúde deles. E isso é uma marca deixada por Ronald Reagan, principalmente. O liberalismo, supostamente, faz uma crítica ao intervencionismo do Estado na economia, mas a gente tem um completo conhecimento de que o liberalista de fato procura alienar o Estado da população e usá-lo para interesses pessoais, interesses próprios, pegar o Estado e instrumentalizá-lo para fins privados. Esse é o verdadeiro interesse do liberalismo e dos liberalistas que constituem essa perspectiva, essa ideologia. Não é à toa que os principais, entre aspas, liberalistas, Collor, Bolsonaro, Temer e Thiago Covalla, não só retiraram a assistência social, tiraram direitos da população, mas como também utilizaram o Estado para fins próprios, para benefícios próprios, seja fazendo estratégias econômicas completamente prejudiciais à população para controlar o PIB, que nem o confisco feito pelo Collor, ou seja, pela administração imprópria das forças policiais, que nem o Bolsonaro fez com a Polícia Federal e as outras polícias também que foram instrumentalizadas por ele. Então, essa noção de que o intervencionismo do Estado vai ser reduzido com a política liberal é mentira. Existe também a noção de que a economia se autorregula. Porra nenhuma, não se autorregula. A economia ela é controlada pelo capital. O capital, de fato, é uma força impessoal. É uma força que não existe uma cúpula de pessoas que pensam no capital e como ele vai se comportar em determinado período. Mas o capital ele é influenciado pelas grandes elites, é influenciado pelas grandes corporações, elas que determinam o fluxo do capital. E o fluxo do capital é um e um só, é a geração de lucro, seja em detrimento de uma parcela enorme da população, que é a classe operária, o proletariado, e seja em detrimento de qualquer um que esteja no caminho
do lucro do capital. Então, se o lucro precisa se expandir e encontra um mercado novo na privatização de serviços básicos, como a privatização da água em São Paulo, então que seja, vai privatizar a água e vai deixar uma parte da população com sede, porque população pobre não gera lucro. Defesa da propriedade privada. Aqui faltou um complemento: propriedade privada dos meios de produção. Essas são as propriedades que se quer manter privada por motivos muito óbvios, por causa do controle econômico. É através do controle econômico das propriedades privadas que se tem o lucro e que se tem a posse do mercado. Por isso, esse combate ao mercantilismo também se mostra infundado. E aqui estão alguns dos esquemas propostos por Jeffrey Jung. São esquemas iniciais desadaptativos, que, explicando de uma forma bem geral, é um conjunto de padrões de comportamentos, cognições e emoções que o indivíduo sente, pensa e manifesta em relação a determinadas variações ambientais e que partem dos esquemas, que são essas estruturas que estão internalizadas desde a infância e que se repetem e moldam a forma como o indivíduo vai interpretar a realidade. O liberalismo é uma ideologia extremamente individualista, ou seja, a gente cresce com essa noção de que o sucesso individual só depende de nós. Isso parte muito também da meritocracia. Pois bem, se o sucesso individual só depende de nós, e a meritocracia é uma verdade inquestionável, então a população proletária que nasceu pobre, que não nasceu herdeira, quando chega ali na faixa dos 20, 30 anos, se vê sem grandes avanços econômicos e acaba atribuindo essa culpa a si próprio. É uma responsabilização da vítima que o liberalismo faz com a pessoa. Ela se sente culpada, se sente diminuída e acaba desenvolvendo transtornos, que eu já me referi, como depressão e ansiedade. Vamos lá. A meritocracia prega um fundamento, uma crença que é completamente irreal. É uma crença de que, de fato, a riqueza, a ascensão social depende somente do esforço, sendo que a nossa força de trabalho é majoritariamente alienada por quem nos emprega e por quem nos explora. Não é através da sua força de trabalho que você vai ficar rico, é explorando a força de trabalho dos outros, e somente assim. É claro que, com todas essas consequências, é muito comum a pessoa cair nessa faixa de efetividade e vergonha, e o item 5, isolamento social e alienação. É a partir dessas ações comportamentais que a gente vê por aí que nascem, por exemplo, um Paulo Cogos da vida, um Mamãe Falei, um Kim Kataguiri. E aqui a gente vê um slide muito bem esclarecedor sobre o liberalismo. A imprensa diz que o governo não foi liberal, a imprensa pressiona um governo liberal, o governo liberal é eleito, o governo liberal fracassa como sempre. É assim que a roda gira e é assim que a roda segue girando. Pelo menos agora a gente tem um breve alívio de social-democracia no meio dessa porra toda com o Lula, mas, ao que tudo indica, né, nada garante que o Lula continue sendo aquele Lula do Partido dos Trabalhadores que a gente conheceu há décadas atrás, né? Desfaz o L.